Aleluia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, no nome de Jesus. É motivo de gratidão estarmos juntos novamente, e hoje eu com essa grande responsabilidade da parte do Senhor, amém? É sempre um grande desafio pregar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo um grande privilégio, e eu louvo a Deus por isso. Aleluia, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a sua poderosa palavra. Amados, deixa eu começar fazendo aqui uma pergunta para você. De acordo com as suas experiências, de acordo com o seu tempo de vida cristã, me responda algo: onde acontecem as maiores guerras? Onde que acontece, onde que você enfrenta as maiores guerras da sua vida? Alguns podem pensar: é lá dentro da minha casa, ou então é na minha escola, é no meu trabalho. Pelo contrário, né? As maiores batalhas, as mais frequentes batalhas que nós enfrentamos ocorrem na nossa mente, tá? A mente humana, ela é um verdadeiro campo minado, e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, tá? Já está aí nosso tema, metanoia, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Talvez você se pergunte assim: meu Deus, o que será metanoia? É algo de comer? É alguma peça de um carro? O que é isso? Então nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto, e eu espero que o Senhor venha abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, trazer uma palavra revelada, uma palavra de esclarecimento, uma palavra que venha mudar a sua mente, mudar os seus caminhos, mudar a sua trajetória de vida cristã, lhe dar vitória, lhe proporcionar algo especial em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e eu creio no poder que há na palavra do Senhor. Jesus, ele disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e uma série de coisas ruins procede do coração. Isso é, essa palavra coração, nesse caso aqui, é a mente. É da mente que procedem tudo isso, todo esse tipo de coisas ruins, bem como também as boas. Então, fique ligado que é na sua mente onde você enfrenta as maiores batalhas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos, tá? Com aquilo que chega na nossa mente. Glória a Deus. Então, metanoia, vamos lá, é uma palavra de origem grega que significa mudança, transformação, arrependimento, conversão, tá? A palavra metanoia, ela tem origem em duas palavras: meta, que significa mudança, e noia, que significa pensamento. Então, em resumo, metanoia significa uma mudança da mente, uma mudança completa na forma de pensar e, consequentemente, influenciando o comportamento e as ações do indivíduo. Glória a Deus por isso. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2. Pode colocar aqui na tela, ou você pode abrir sua Bíblia, aproveita e marca esse texto, tá? É o nosso texto base dessa ministração, tá? Romanos 12, 2. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então veja bem, olha o que o apóstolo Paulo declara aqui: não se conforme com esse mundo. Não se conforme, seja um verdadeiro inconformado com esse mundo. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar, mas nós somos muito fáceis de nos acomodar. Muito fáceis. Facilmente a gente se adapta a um ambiente, e somente estando com a mente renovada, cheios do Espírito Santo, nós conseguimos não nos acomodar, não nos conformar com esse viver mundano, com a forma mundana de viver das pessoas que estão próximo de nós. E muito facilmente nós mesmos cristãos, essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, é para a igreja. Muito facilmente nós podemos cair no laço do comodismo
e viver como os que vivem lá fora, só que com um aspecto religioso. É muito fácil, nós nos moldamos muito facilmente. Por isso que essa palavra ela nos confronta. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. A responsabilidade é jogada para cima das nossas costas. Transformai-vos. Não é Deus vai transformar vocês. Você já foi transformado. Você já recebeu a porção suficiente para você agora viver em novidade de vida, para você viver transformando-se diariamente. A responsabilidade está sobre nós. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Com base em que nós podemos dizer que a responsabilidade está sobre as minhas costas, sobre as suas costas? Na sequência fala, pela transformação da vossa mente. Isso é, na conversão, a primeira coisa que Deus faz, e que é mais perceptível por nós mesmos, é que a nossa mente muda. Deixa eu contar um rápido testemunho. Eu me converti no retiro, dia 22 de fevereiro de 2009. Isso, o retiro inicia no sábado sempre, né? Então, no sábado, eu era uma pessoa. Aí fui para o retiro. No domingo, Jesus me pegou, me agogou. Fui transformado. O retiro encerrou na quarta-feira. Quarta-feira eu voltei para casa. Na quarta-feira eu comprei uma Bíblia, na parte da tarde. Na quinta-feira eu fui trabalhar. Quando eu cheguei na quinta-feira, eu sentei numa cadeira. Lá tinha muitos homens que trabalhavam lá, ali na Serralheria Neto. E eu fiquei sentado, e aquele vai para lá, vai para cá, dos homens passando, né? Os trabalhadores, meus colegas de trabalho. E logo de cara, nos primeiros momentos, nos primeiros minutos do dia, aqueles grupinhos, as conversinhas de farra, de mulherzada, de cachaçada, de bagaceira, de tudo enquanto, que no sábado anterior, até no sábado anterior, para mim era perfeitamente normal ouvir aquilo, assistir aquilo, enfim, era normal. Mas agora na quinta-feira da semana seguinte, eu estou olhando para eles e pensando, meu Deus, esses homens precisam conhecer o que eu conheci, eles precisam viver o que eu vivi. Eu não tinha um texto bíblico para falar para eles, eu não tinha quase nada para falar. Eu tinha uma coisa, eu tinha um testemunho. Eu não sei como eles descobriram que eu era crente já descobriram que eu era crente. Eles já sabiam, não sei como chegou essa notícia para eles, que eu não tinha dito nada para ninguém ainda. De repente eles começaram a chegar e perguntar, rapaz, eu fiquei sabendo que tu é crente agora. Eu olhei assim e disse, sou. E disse, como é que foi esse negócio? E aí eu fui testemunhar. Chegou mais um, chegou mais outro. Daqui a pouco tinha bem uns 8 assim ao redor de mim. E eu contando meu testemunho com aquela empolgação de novo, convertido, que nasceu de novo, cheio do Espírito Santo. Amém? Então veja bem, por experiência própria eu digo isso. Uma das primeiras coisas que muda é a nossa mente. A minha visão, a forma que eu olhava para aqueles homens agora era completamente diferente. Eu olhava e dizia, meu Deus, esses homens estão perdidos, eles precisam conhecer o que eu conheci. A gente chega quase e diz assim, eles precisam ir para o retiro também, porque foi lá onde eu conheci Jesus, né? Então, a mente é o primeiro toque de Deus, onde Ele transforma, onde é ativado, onde é renovado, onde há uma transformação inicial visível por nós mesmos. E a partir daí, começa a mudar as palavras, começam a mudar as ações, começam a mudar os caminhos, as opções, as escolhas, tudo. Mas tudo tem origem na mente. Por isso o apóstolo Paulo diz, transformem-se pela renovação da vossa mente. Em outras versões, do vosso entendimento. Então essa renovação da mente, você já recebeu isso, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que te gerou, para que você possa viver em novidade de vida, para que você não se amolde aos padrões desse mundo. Aleluia. Outras versões, como por exemplo a NVI vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A versão, na nova tradução da linguagem de hoje vai dizer, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. A versão NVT vai dizer, não imitem o comportamento e os costumes
do mundo, deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A versão da Bíblia de Jerusalém vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. De todas as formas, duas coisas são perceptíveis. Uma delas, eu já falei, a responsabilidade de não se amoldar, de não se parecer com este mundo, está sobre suas costas. É você que tem que ter essa decisão de não parecer, de ser radical, de ser diferente. A outra coisa que se observa é que todo nascido de novo recebeu um poder, uma capacidade de ter uma mente diferente, e a partir daí você viver diferente, você ter ações diferentes, porque como já dissemos e você já sabe, tudo tem origem aqui. Então se aqui foi trocado, foi mudado, foi renovado, você recebeu a capacidade de viver algo novo. Amém? Guarde isso na sua mente na sua mente renovada, guarde isso. Você já tem o suficiente, irmãos, você já tem o suficiente. Queridos, metanoia está em toda a Bíblia. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, isso é, mude a sua forma de pensar, porque é chegado o reino dos céus. Lembre-se que metanoia, um dos significados é arrependimento, é conversão. E essa era uma das pregações de João Batista, era a pregação oficial dele. Tá? Jesus também pregou a metanoia dizendo em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Mudem a mente de vocês e creiam no evangelho. Creiam no evangelho. Queridos, ninguém consegue crer no evangelho, principalmente aquelas pessoas daquela época não conseguiriam crer no evangelho, porque o evangelho era diferente de tudo que eles tinham ouvido. Era Jesus mandando eles dar a outra face. Se alguém te der um tapa na cara, vira a outra face. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a tua capa, dá a túnica também. O evangelho era diferente de tudo que as pessoas tinham o costume de ouvir. Então Jesus diz: arrependam-se, metanoia, mude a sua mente e creia no evangelho. Uma pessoa com a mente mundana, profana, nunca vai aceitar o evangelho, nunca vai crer na palavra em sua totalidade. É por isso que hoje nós temos muitas pessoas que são opostas, são inimigas da palavra, se levantam contra a palavra, porque a sua mente está cauterizada. O pastor Samuel estava falando aqui há pouco sobre a questão financeira, que quando toca no financeiro é o povo, de novo, meu Deus, porque a mente ainda não está 100% renovada, não está completamente aberta para receber aquilo que vem de Deus. Enquanto há resistências, irmão, em algum assunto bíblico, quando a palavra de Deus toca e há uma resistência, é aí mesmo onde você precisa ser curado, é aí onde a sua mente precisa ser renovada, é aí. Tem pessoas que quando se toca nela, em algum assunto, ela se trava toda, ela se tranca toda. Precisa viver esse texto, essa palavra, precisa viver a renovação da sua mente. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro também pregou a metanoia dizendo: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É impossível, gente, você receber o Espírito Santo, fluir no Espírito Santo, com a mente ainda travada, com uma mente ainda mundana. É impossível. Me veio agora à mente, nós estávamos em um encontro com Deus, na ministração em uma das ministrações, né, sobre o Espírito Santo.
em uma das ministrações mais fervorosas do encontro, e um rapaz estava lá de braço cruzado olhando assim. Eu fui até ele e perguntei: meu irmão, o que está acontecendo? Por que você não está orando? Por que você não está buscando? Ele disse: eu não creio em nada disso aí. Eu disse: como é que é, rapaz? Tu não crê? Não creio. Eu não creio que seja assim não, como o fulano está falando aí. Aí eu disse: pois tudo bem, saí. Fazer o quê? Crente. Existem muitas pessoas que a sua mente está ainda travada, bloqueada, não consegue entender e portanto não consegue crer e nem tem interesse em crer, em viver algo novo. Tem pessoas que não creem em muitas coisas, irmãos, que estão na palavra. Crente, qual é o problema? Por que não crê? Querido, você é crente, você deve ser cheio do Espírito Santo. Mas se você sente que tem uma trava, que tem algo que te bloqueia, saiba, não é de Deus, não é um zelo, não é um cuidado. Se é bíblico e há resistência, não é de Deus. Trabalhe nessa área específica. Busque uma renovação no seu entendimento nesse ponto. É aí onde você precisa ser curado, é aí onde você precisa ser liberto. Eu espero que Deus esteja falando com alguém aqui. Aleluia, glória a Deus. O arrependimento é um tema recorrente na Bíblia, queridos. Ele carrega consigo a ideia de transformação e mudança de comportamento. Não se trata apenas de um remorso, de um lamento pelos erros do passado, mas de verdadeiramente voltar-se para Deus e buscar uma vida em conformidade com a vontade do Senhor. Metanoia é uma condição para a entrada no reino de Deus. Sem essa mudança de mente, é impossível entrar no reino de Deus. Você percebe, por exemplo, que não é só uma questão de ter conhecimento. Lembra de João capítulo 3? Jesus e Nicodemos, um homem doutor da lei, cheio da teoria da lei, da palavra. Jesus fala coisas simples, né? Hoje é simples para nós, né? Mas coisas que um homem profundo nas escrituras, como ele era, deveria compreender, mas que não houve a menor das menores, a mais supérflua das compreensões. Não houve. Então não se trata de uma questão de conhecimento apenas. Não é. Uma vez eu conversei com um cara, ele havia sido já um obreiro na igreja, passou anos sendo obreiro, estava desviado, bebedor de cachaça, e ele conversando comigo, a gente conversando lá e tal, e ele entrou por um caminho, eu era novo convertido, e ele entrou por um caminho, falou umas coisas estranhas, meu Deus do céu. Eu disse: meu irmão, eu tô achando estranha essa tua conversa. Eu não tinha muito conhecimento bíblico, né? Novo convertido ainda, mas eu disse: eu tô achando estranha essa tua conversa, eu acho que isso aí não é bíblico não. E aí eu disse: cara, olha, tu pode conhecer muito da Bíblia, mas isso não quer dizer que tu vai ser salvo. E eu sabia que ele era cachaceiro, desmantelado. Eu disse: tu pode conhecer muito da palavra, mas isso não te garante a salvação. Ele disse: garante sim, eu conheço muito a Bíblia. Eu disse: tu está equivocado, cara, não é assim não. Eu não sei te explicar muito bem, mas não é assim não. Então, tem pessoas que acham que só porque conhecem muito, já estão lá no nível. Não é assim que funciona. Quer ver na Bíblia? Vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 3. O Senhor Jesus, Ele disse assim: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Olha aqui, metanoia, essa mudança de mente, é uma condição para a entrada do reino dos céus. Ou você muda a sua mente, ou você está de fora. E mais uma vez eu reforço: você já recebeu poder para isso. Você já recebeu o poder para isso. Tome posse. O Senhor Jesus, Ele fala isso aqui para quem? Para os seus
discípulos. Ele não estava evangelizando, foi para os discípulos. Eles chegaram e perguntaram assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? É eu, será? É o fulano? Quem será maior? Aí Jesus fala isso aqui: se vocês, para os discípulos, se vocês não se converterem, se vocês não mudarem a mente de vocês, e vocês não se tornarem como crianças, vocês nunca entraram no reino dos céus. É forte, irmão, é confrontador. Aí tem crente na igreja que pensa que pode viver de qualquer jeito, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, ninguém sabe o que se passa na tua mente, e está tudo certo. Vai nessa. Jesus fala isso para os discípulos, e esse é o X da questão. Você, meu irmão, você, minha irmã, você foi alistado, foi chamado, convocado, você foi escolhido por Deus para pertencer ao reino de Deus. Você precisa viver isso, essa mudança de mente. Você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza, e Ele vai usar a sua mente para isso. Um grande escritor, um grande pastor, um grande líder, o nome dele é meio inglesado, apóstolo Dag Mills, alguma coisa assim. Nós até fizemos um seminário sobre um dos livros dele aqui na igreja, em 2015, Lealdade e Deslealdade. Eu também adquiri um livro dele, que ele vai falar muito sobre a questão da mente, a forma que o Espírito Santo age, fala, se manifesta, não é? Fala conosco. Ele afirma que o Espírito Santo, ele fala conosco através da nossa mente, ele passa pela mente, não é? Claro, passa pelo Espírito também, mas a mente tem que estar pura. Uma mente impura nunca receberá direções, revelações, orientações, ensinos, uma ação do Espírito Santo. Por isso que em Gálatas capítulo 5, né? Gálatas 5, verso 16 à frente, vai falar sobre as obras da carne. E a segunda obra da carne que é descrita ali é a impureza, que precisa ser confrontada. É a impureza. Uma mente impura, querido, bloqueia toda manifestação de Deus na vida de uma pessoa. Pode ser quem for. E por isso nós temos que ter esse cuidado com a nossa mente. Amém? Tem aquele texto que diz: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aí sabe o que é? Mente. Guarda a tua mente. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Pela sua mente você pode fluir, como também pode declinar. Me lembrei rapidamente agora de um vídeo que eu vi uma vez. Foi um experimento científico. Na época que a gente estava fazendo a faculdade, eu vi isso. Um cientista, ele queria fazer um experimento, mas não podia ser com qualquer um. Então tinha que ser com uma pessoa que já estava condenada à morte, para não correr risco. Então ele foi até um presídio, falou com a direção do presídio, pediu autorização, foi até um presidiário e disse assim: olha, nós temos um experimento para fazer e queremos usar você nesse experimento, se você concordar, claro. E aí foi explicado, disse: é o seguinte, o experimento é o seguinte, nós vamos fazer um corte no seu pulso, você vai estar preso, amarrado, um cortezinho bem pequeno no seu pulso, e nós vamos tirar todo o seu sangue. Se ao final de tirar todo o seu sangue você ainda sobreviver, você vai ser livre da sua condenação, né? Condenação que era pro resto da vida na prisão, né? Você vai ser livre, você vai poder voltar a ser livre, se você sobreviver. Se você morrer, você já está condenado mesmo, não tem mais. Ele disse: tudo bem, vamos lá. O cientista pegou, levou ele para o laboratório, prendeu ele lá, e era tudo, claro, um experimento, para ver o poder da mente. Presta atenção. Então, preso, o cientista lá, ele tinha feito já um esquema lá, para descer água de um local mais alto, atrás do cara lá, do presidiário, tudo escondido, e uma mangueirinha que vinha e derramava numa bacia de alumínio. E aí, o cara deu corte nele, o cientista,
Só marcou assim, só riscou para ele sentir como se tivesse cortado. Nem cortou. E então começou aquele barulhinho, pingando sangue. E passou. E o homem foi ficando amarelo. E quando ele corta aqui, ele abre o registrozinho para a água descer, né? E ficar aquele barulhinho. Depois de algumas horas, aquele barulho foi diminuindo. Começou a ficar em gotas. Tuc, 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 tuc. E a gota foi diminuindo. Tuc, tuc, tuc. Certo é que quando as gotas pararam, literalmente, que a água acabou lá, o homem foi a óbito, sem ter derramado uma gota de sangue. Mas na mente dele era o sangue dele que estava saindo. Então preste atenção, queridos. Se você não controlar a sua mente pela palavra, pela dependência de Deus, os demônios controlarão. Eu particularmente, antes da minha conversão, antes do meu encontro com Deus, eu era um cara complexado. Eu me achava, meu Deus do céu, oh Jesus, obrigado Senhor. Irmãos, o diabo mata uma pessoa só aqui, ó. Me lembrei do testemunho daquele irmão que mora aqui atrás, cadê ele? Ele disse que fazia era ver um homem correndo atrás dele com um facão para matar ele, e não tinha nada, não tinha ninguém. Demônios atormentando a mente dele. Queridos, a nossa mente é um campo minado, ou você controla ela ou você vai se explodir. Aleluia. Controle a sua mente. Volte a sua mente para a palavra. Viva com a mente renovada. Veja bem, Deus nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para o seu reino. Não pense, meu irmão, que você vai poder viver de qualquer jeito. Você faz parte do reino de Deus, e é inaceitável que você traga a sua bagagem lá do passado e queira trazer agora para dentro do reino de Deus. Ele não vai aceitar isso. Isso não será aceito. Eu posso citar também como ilustração. Imagina um homem casado. Um homem casado, ele nunca mais poderá, se ele tiver responsabilidade, tiver vergonha na cara, ele nunca poderá mais pensar e agir como um homem solteiro. Nunca. Ele pode até se relacionar com pessoas solteiras, mas a postura dele é diferente, a fala dele é diferente, a visão é diferente, o pensamento é diferente, as responsabilidades são diferentes, tudo é diferente. É assim ou não é, Jardim? Recém-casado, era solteiro, mas agora é casado, muda tudo. Muda tudo, irmãos. Da mesma forma é no reino de Deus. Antes a nossa mente era toda deturpada, pensava bobagem, contava piada imoral, vivia fazendo coisas ilícitas por aí. Agora a nossa mente tem que ser controlada, voltada para Deus, para a palavra. E quando vier as coisas que não são de Deus, porque vão vir, ó, fique ligado. Glória a Deus. Quando uma pessoa não sofre uma metanoia, ela na verdade não muda em nada o seu caráter. Vive sendo sempre a mesma pessoa. Seu caráter será sempre o mesmo. É a famosa geração caráter kids. Caráter de criança. Não evolui, não amadurece. Seu caráter nunca se desenvolve, não cresce. É a síndrome do Peter Pan. Não amadurece nunca. O irmão Marcel que pregou sobre isso uma vez, né? A síndrome do Peter Pan. Cadê o irmão Marcel? Ali, glória a Deus. Tem pessoas que estão na igreja, passam anos e anos e anos e anos e não cresce, não amadurece, não evolui em nada. É sempre os mesmos pensamentos velhos, é sempre a mesma vida velha, é sempre os mesmos pecados, o mesmo círculo de erros, de falhas, de pecados. É sempre a mesma coisa, vive naquilo, entra ano, sai ano, e é a mesma coisa, porque nunca viveu em novidade. É uma renovação na mente, nos pensamentos. E a palavra de Deus continua martelando. Continua martelando. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos. Olha a responsabilidade. Transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Vamos lá, vamos definir mudança aqui. Uma mudança pressupõe uma alteração de estado ou situação, por razões inesperadas ou planejadas. Processo de tornar-se ou fazer-se diferente. Se você já identificou na sua vida coisas que te travam, que te param, que te bloqueiam, que te oprimem, é aí onde você tem que trabalhar. Decida mudar isso, através da busca do Senhor, através da palavra, através do jejum, da oração. Encha-se do assunto que você precisa ser transformado, e o poder da palavra vai renovar a tua mente, vai transformar você mediante isso. Aleluia. Talvez você pode dizer assim: mas irmão, eu não consigo mudar, eu já tentei, eu não consigo. Entenda uma coisa: você recebeu o poder de filho. João 1,12. Poder de ser feito filho de Deus. Não foi uma águazinha que foi salpicada em você, não. Foi poder de Deus na sua vida. Foi poder de Deus, irmão. Ninguém se torna filho de Deus porque eu não estou fazendo nada, acho que eu vou fazer isso. Não. Poder de Deus. Você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Os seus pecados, que você nunca conseguiria se livrar deles, foram apagados. Como é que você diz que não consegue mudar? Você recebeu o Espírito Santo em você, ele habita dentro de você. Hebreus capítulo 4, versículo 12 também para a sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que palavra é essa, irmão? 3 coisas para você. Você recebeu o poder de ser filho de Deus. Segunda, você recebeu o Espírito Santo em sua vida. E terceiro, a palavra de Deus está em suas mãos. Os recursos mais poderosos do universo estão completamente ao seu dispor. Você vem dizer que não consegue mudar? Se você quiser, você consegue. Esse é o ponto. Um homem chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Qual foi a resposta de Jesus? Quem sabe? Qual foi a resposta de Jesus? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele disse o quê? Eu quero. Eu quero. Querido, você pode dizer: eu já tentei. Tentou talvez do seu jeito. Tentou em uma intensidade talvez muito pouca. Pastor, tem uma frase que ele diz assim: se você precisa de um milagre urgente, a sua entrega precisa ser radical. Amém? Tente outra vez com mais intensidade. Você vai conseguir, porque Jesus quer. Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te reerguer, te levantar, Ele quer te sarar, Ele quer te transformar, Ele quer te encher, Ele quer. Se você quiser, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Transforme-se usando esses recursos. Aí eu pergunto: mas no que você precisa mudar? Vamos lá? No que será? Maus hábitos, condicionamento físico, a questão financeira, relacionamentos interpessoais, vícios, relacionamento com Deus. No que você precisa mudar? É o abandono de um pecado? No que você precisa mudar? Com certeza você já tem essa resposta, né? Entenda uma coisa: a mudança ela começa na sua mente, como já falamos. Então reconheça que você precisa mudar.
Segundo, tenha determinação, força de vontade, não desanime. Busque conteúdo apropriado sobre esse assunto, no qual você deseja e precisa mudança. Adote práticas que concretizem a mudança. Por exemplo, tem pessoas que é escrava da pornografia, e toda hora ele está com o celular na mão assistindo imoralidades. Vai ser liberto? Nunca. Você tem que ter atitudes que vão concretizar, que vão te ajudar a ser livre, a ser liberto, a ser transformado. Amém? Não consegue administrar o financeiro corretamente, gasta tudo que tem, porque não se controla. Confia o financeiro nas mãos de outra pessoa que tem mais juízo, que tem mais equilíbrio. Amém? Então é mais ou menos isso. Vamos para frente. Como mudar a mente? Primeiro, vamos lá. Como mudar a mente? Isso aqui não é receita de bolo, irmão. Não é receita de bolo. Isso aqui é a palavra de Deus para a sua vida. Guarda no coração. Procura lembrar de tudo isso. Anota. Guarda no coração. Como mudar a mente? Primeiro, entenda que a mente ela é transformada por Cristo. Lucas capítulo 24, verso 45. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: então Jesus abriu-lhes o entendimento, ou a mente, para compreenderem as Escrituras. É Jesus quem abre a mente, é Jesus quem abre o nosso entendimento, é Ele quem faz essa obra. Mente transformada é transformada por Cristo. Alguns resultados dessa mente transformada: primeiro, inclinação ao Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Incline-se ao Espírito Santo. Esse é um dos primeiros sinais de uma mente renovada, de uma mente transformada por Cristo. É a inclinação ao Espírito Santo. É uma inclinação para a vontade de Deus. É uma inclinação para buscar as coisas espirituais. Antes nós nos inclinávamos para as coisas da carne, e o resultado era morte, era declínio espiritual. Mas agora nós nos inclinamos para o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma palavra para quem tem a mente renovada. Encha-se do Espírito Santo. Outro resultado de quem tem a mente transformada por Cristo é a perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverança nos princípios da palavra. Quem tem a mente renovada vai viver isso, e vai viver cada vez mais, em maior intensidade, uma busca cada vez mais intensa. Em terceiro resultado de uma mente renovada por Cristo é a pureza. Tito 1,15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tudo é puro para quem é puro. Quem tem a mente renovada, a mente transformada por Cristo, viverá em pureza. Como mudar a mente? Segundo, permanecendo unido ao corpo de Cristo. Querido, deixa eu citar uma frase para você que eu achei interessante, que é verdadeira. O diabo, ele é um especialista em isolar pessoas. Permaneça unido ao corpo de Cristo. Esse ambiente é um ambiente de cura, é um ambiente de transformação, é um ambiente de manifestação da glória de Deus. Não se isole, não se isole. Receba essa palavra: não se isole. Sentimentos feridos, machucados, traumas, ressentimentos, mágoas, feridas emocionais.
O diabo, ele assiste tudo isso. Ele observa tudo isso, todos esses sinais de uma pessoa que está ferida na igreja. Então ele começa a lançar pensamentos. Não vai mais não. Senta lá atrás. Não conversa com ninguém não. Se isola. E assim aos poucos, eu estou resumindo aqui, mas aos poucos ele vai levando a pessoa cada vez mais para um ambiente de trevas, de distanciamento da igreja, do corpo de Cristo. Às vezes vem para o culto, mas é lá longe, é todo na defensiva. É só a paz do Senhor aqui, já vai saindo, para não conversar com ninguém. Vigia. Não seja presa fácil para o diabo, não se distancie do rebanho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Permaneça unido ao corpo de Cristo. Salmo 133 diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quão bom. Deus ama a unidade da sua igreja. Deus ama a comunhão no corpo de Cristo. Por isso que ele falou em João 17, disse: eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Sejam um, porque quando vocês forem um, então o mundo crerá em mim. Aleluia. Então permaneça unido ao corpo de Cristo. Terceiro, como ter a mente renovada? Dedicação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fonte de inspiração, ela promove libertação, ela traz renovação, ela gera fé. A palavra traz mudanças, traz avivamento, traz cura. Dedique-se à palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, encha-se da palavra. Você já parou para pensar que quando a gente está desanimado, a tendência é cada vez mais parar de ler a palavra? Irmãos, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Ler a palavra não é fácil. Não me diga que é fácil, porque não é. Vida de oração não é fácil. Não me diga que é fácil, porque não é. Mas tem um segredo. Quanto mais você lê, mais você quer. Quanto mais você ora, mais você quer. Quanto mais você busca, mais você recebe e mais você quer. Amém? Em contrapartida, quanto menos você lê, menos você vai querer ler. Quanto menos você ora, menos você vai querer orar. Quanto menos você busca, menos você vai querer buscar. E nada vai receber. Mas você já tem a mente renovada. Amém? Você já tem a mente renovada. Glória a Deus. Em quarto lugar, como ter a mente, como mudar a mente? Arrependendo-se. Apocalipse capítulo 2 versículo 15 diz: lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Arrependa-se. 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 Renove a sua mente em Cristo. Renove a sua mente. Nós temos como exemplo o filho pródigo. Ele falhou com seu pai, mas ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Nós temos como exemplo Zaqueu. Ele se arrependeu de toda a sua vida antiga, né? E teve uma atitude de arrependimento clara, e disse: olha, eu vou me desfazer dessas coisas que me prendem, e agora eu quero é Cristo, eu quero nova vida, eu quero mente renovada. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, renovação contínua. Como mudar a sua mente? Através de uma renovação contínua. Santificação. Hebreus capítulo 4, capítulo 12, versículo 14, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo diário. Ninguém nunca está plenamente santo. Todos os dias nós temos que vigiar. Todos os dias nós temos que nos dedicar, nos santificar ao Senhor. Então viva a santificação diariamente, e a sua mente sempre estará renovada, sempre será renovada. Para finalizar, ou você permite que Deus mude a sua mente, ou nada muda. Amém? Último texto da noite, para você guardar no coração. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver
algo de excelente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 De acordo com essa palavra que o Senhor ministrou ao seu coração, cada um de nós sabemos, irmãos, as nossas necessidades, os nossos desafios, os nossos gigantes interiores. Cada um de nós temos lutas com as quais nós lutamos todos os dias. Mas aí está a vitória. É você não baixar a sua guarda, é você continuar lutando, é você continuar guerreando, é você continuar pelejando, é você continuar na dependência de Deus, é você continuar buscando na palavra o renovo, é você continuar buscando na oração a força, o vigor, o relacionamento com o Espírito Santo, é você continuar pelejando pela sua fé. Não desista, não desanime, se humilhe, se renda, adore, quebrante-se, abra seu coração, seja sincero com Deus, confesse suas falhas, suas fraquezas, e busque nele a força, o poder, a graça, a glória, o renovo, o refrigério, a paz, a alegria verdadeira. Busque nele, busque nele. Ele tem tudo que você precisa. Nele você encontrará tudo que a tua alma anseia. Aleluia, aleluia. Pode adorar. Louvado seja o nome de Jesus. Abra seu coração para o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós nos humilhamos perante a tua face, Senhor. Nós nos humilhamos perante ti, Espírito Santo, e nós reconhecemos que não somos nada sem ti. Nós reconhecemos que não temos poder nosso próprio, Senhor. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, Senhor. Nós reconhecemos nossas fraquezas, nossas debilidades, mas também reconhecemos que o Todo-Poderoso habita dentro de nós. Nós também reconhecemos que em ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós reconhecemos, Senhor, que a tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Aleluia. Nós reconhecemos, meu Deus, nós reconhecemos que em ti nós podemos todas as coisas. Aleluia. Em ti, Senhor, em ti nós depositamos a nossa confiança. Oh, adore o Senhor. Glória a Deus.